Boa noite, meu nome é Felipe e hoje nós vamos estudar Colossenses 3. Dando um contexto, Colossenses foi uma das cartas de Paulo que ele escreveu para a igreja de Colossos, que fica na Turquia. E hoje a gente vai estudar o capítulo 3 de Colossenses. No capítulo 3, nos versículos 1 ao 4, ele fala sobre a vida oculta com Cristo. Nos versículos 1 e 2 está escrito: Portanto, se fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está, assentado à direita do Pai. Pensai nas coisas do alto, e não nas coisas que são da terra. Então, aqui a gente fala sobre a importância no nosso processo de santificação, de deixar as coisas mundanas para trás, deixar as práticas que a gente tinha para trás. Isso mostra uma verdadeira conversão, porque a conversão vem dos frutos, como eu venho falando há muito tempo, desde as primeiras lives, tanto as lives de estudo bíblico quanto as de temática. Esse, portanto, que começa, ele liga com Colossenses 2, 12, 13, capítulo 2, versículo 12, 13, que fala sobre a união de Cristo na morte e ressurreição. Nós morremos para o mundo e ressuscitamos para essa nova vida. O buscai e o pensai que tem no versículo que Paulo orienta a igreja de Corinto é uma ordem, é um imperativo. Só espera um pouquinho, pronto. Então, é uma ação contínua dessa nova mentalidade nós procurarmos literalmente as coisas do alto e não as coisas do baixo, da terra. Também não é o desprezo das coisas humanas, como algumas correntes muito, como eu posso dizer, uma corrente muito, não é autoconhecimento, eu diria, fugiu a palavra. Deixa eu ver a palavra que eu estava procurando. Gnóstico. Que foca mais no lado espiritual e esquece do lado terreno. Não, a gente tem importância, mas é aquela coisa que o próprio João fala em suas cartas. Foque nas coisas do alto, procure as coisas do alto e não as coisas terrenas. Nesse sentido, de elencar, o que é prioridade para mim sempre vai ser o céu e não as coisas da terra. E nos versículos 3 e 4 fala sobre a identidade. A nossa identidade está em Cristo, não está em ideologia política, em ideologia de pensadores humanos, mas o nosso alvo é Cristo, o nosso exemplo é Cristo. Então, dando continuidade, nos versículos 5 ao 17, ele fala sobre o despir e revestir e o revestimento espiritual. Nos versículos 5 ao 11, fala sobre nós matarmos o velho homem, matarmos os hábitos terrenos. Aí Paulo acaba citando vários pecados ligados
impulso da carne e idolatria, como fornicação, que é sexo fora do casamento, impureza, paixões. Então não se leve para paixões. Sempre quando você tiver algum sentimento por alguém, ore, peça discernimento a Deus, veja se aquilo é de fato um relacionamento que Deus aprova. E você vai ter essas respostas em oração. Ele repete, Paulo é bem incisivo, fazer e morrer, tem que morrer. Tem que morrer, a gente tem que enterrar o velho homem. A gente até fala no batismo que a gente mata o velho homem e renasce o novo. Mas batismo em si não salva. Não salva. Obrigado. Eu acabei esquecendo o seu nome. Acho que é Amanda? Não. Mas acho que é com A. Eu acho que eu esqueci o seu nome. Mas muito obrigado pela mensagem. Vai ficar salvo, depois você assiste. Então, a gente tem que ter essa tomada radical de querer matar o velho homem, matar os nossos velhos hábitos de bebida, de pornografia, de sei lá qual for o seu pecado, mas nós temos que matar. Leva tempo, leva o que for, mas continue, se esforce, seja valente, seja persistente. Uma hora não vai ser do dia pra noite que você vai vencer um vício, um pecado de estimação. É com o tempo, é com oração, é com jejum, é com muitas coisas. É com isso que você vai vencer. Já nos versículos 12 e 17, revestivos como os eleitos de Deus. Então, Paulo fala para nós nos revestirmos de Deus, dos bons hábitos, dos frutos do Espírito, que ele fala lá em Gálatas 5:22, amor, amorosidade, domínio próprio. E no clímax, nos versículos 16 e 17, que a palavra de Cristo habite ricamente com louvor, gratidão e ações sobre o senhorio de Jesus. E como a gente faz isso? Lendo a Bíblia. Como que a gente vai conhecer as palavras de Cristo? Lendo a Bíblia, lendo até bons livros que falam sobre Cristo, mas como Charles Spurgeon fala, visite bons livros, mas retorne à Bíblia. Tenha a Bíblia como seu centro e nunca como mais um livro. E em Colossenses 3, do 18 ao 25, ele fala sobre as relações domésticas em Cristo. Fala sobre as relações de marido e mulher, de filhos e pais, e de servos e seus senhores. Porque Paulo vivia numa época em que a escravidão era uma coisa comum. Hoje, graças a Deus, não existe mais. Mas Paulo se mostra alguém que é contra a escravidão, porque ele fala a Filemon que um dos seus escravos fugiu e acabou se convertendo e pede para aceitá-lo como um servo, não mais como um escravo. Então, Paulo instrui as mulheres serem submissas aos maridos, os filhos obedecerem aos pais, os servos obedecerem aos seus senhores, assim como todo mundo obedece ao Senhor. Paulo fala sobre
lá em Colossenses 4:1, sobre amar. As mulheres precisam ser submissas a um homem que a ame, não a qualquer homem. Se o homem não te ama, não tem a condição para você ser submissa a ele. Então, sempre tenha Cristo como o seu código de relacionamento. Pergunte, Jesus se relacionaria assim com essa pessoa? Então, eu espero que com esse estudo, que foi curto, eu vou sempre trazer algo mais curto, para ser algo mais dinâmico, para não ser algo chato de assistir depois. Mas eu recomendo que você, se você nunca leu Colossenses 3, leia, que tem muitos ensinamentos. Seu tema central é a nova vida de Cristo, deve manifestar em todas as áreas. É como eu sempre digo, você deve ser cristão no seu trabalho, em casa e na igreja, não só na igreja. Teologia prática, que eu gosto de trazer sempre uma praticidade, o que você pode colocar em prática após ler Colossenses 3. Identidade em Cristo leva à santificação pessoal. Amor e unidade no corpo refletem o reino de Deus e Cristo como Senhor. Ele transforma até a vida familiar e profissional. Então, que você continue sendo, que a sua santificação seja vista pelos outros. E não, nossa, ele é crente? Não, mas seja um exemplo. Então, é isso. Tenha uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. E amanhã nós voltamos ou com uma leitura bíblica ou com um estudo bíblico. Eu não sei, porque eu não vi o versículo de amanhã. Então, uma boa noite. Tchau, tchau.